Olá, tudo bem? Vamos fazer mais um estudo. Hoje nós vamos tentar identificar qual é a igreja verdadeira, né? A gente sabe que existem tantas igrejas, como que nós podemos identificar a igreja verdadeira? Olha só, na Enciclopédia das Religiões afirma que existem nove grandes religiões. Grandes, por exemplo, o cristianismo é uma, o islamismo é outra, o hinduísmo é outra. Então, existem 9 grandes religiões no mundo. E o cristianismo é uma delas, e ele está dividido em mais de 35 mil grupos. Como é que eu vou saber qual é a igreja verdadeira, né? Tem quase que uma igreja em cada esquina, então fica difícil. Mas como que nós distinguimos entre esses grupos e igrejas? Qual que é a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. E é por ela que nós vamos pesquisar agora para descobrirmos qual é a igreja verdadeira, como que nós identificamos a igreja verdadeira. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelos teus cuidados, obrigado pela vida, pela saúde, obrigado porque tem nos livrado também dessa pandemia do coronavírus. Te pedimos que continue conosco, guardando-nos, protegendo-nos, e que teu Santo Espírito possa ser conosco agora, dando-nos sabedoria dos altos céus para entendermos esse assunto, porque queremos identificar qual é a igreja verdadeira para te seguir de acordo com os teus ensinamentos. Fica conosco, dá-nos sabedoria dos altos céus, te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, então vamos começar o nosso estudo. Então, qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? Vamos ver o que a Bíblia diz para nós aqui em João, capítulo 7, versículo 17. João 7, 17. Na minha Bíblia diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, uma forma da gente saber qual é a vontade de Deus, ou qual é a igreja que de que igreja eu devo participar, eu tenho que conhecer as doutrinas dela para ver se elas estão de acordo com a Bíblia. Então, o primeiro item importante para nós aqui é que ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ainda aqui em 1 Timóteo 3,15, um pouquinho para frente, 1 Timóteo 3,15 diz o seguinte, peraí aqui, 1 Timóteo 3,15. Diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja só, hein? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, então é a igreja do Deus vivo, e ela é o quê? Coluna e baluarte da verdade. Ela tem que estar enraizada na palavra de Deus. Não posso ter doutrinas que são de homens. Nós temos que seguir doutrinas que estão na Bíblia, colunas ou doutrinas ou baluartes que estão na Bíblia. Esse é o que Deus espera de nós. Então vamos ver agora 8 colunas ou doutrinas bíblicas que mantêm a igreja do Deus vivo aqui na Terra. Então vamos ver quais são elas. Vamos à primeira coluna. Então vamos ver qual é a primeira coluna. Está em Efésios 2, 19 e 20. Volta um pouquinho só. Efésios 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, as doutrinas têm que estar fundamentadas nos apóstolos, ou no Novo Testamento, e nos profetas, no Velho Testamento. E Jesus tem que ser a pedra angular. O que era a pedra angular? Quando eles iam construir casas antigamente, hoje a gente já faz como é que chama? Aquelas partes de concreto no chão, né? Depois você sobe as colunas, né? Os alicerces, né? A gente faz os alicerces, depois faz as colunas. Antigamente eles colocavam uma pedra de apoio e daqui iam sair pedras para
do lado direito e pedras para o lado esquerdo. Então ela é chamada pedra de esquina, pedra angular. Jesus é a pedra angular das nossas doutrinas, é o centro, é a base de todas as nossas doutrinas. Então nós temos que estar baseados tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Vocês vão ouvir muitas pessoas falando: ah, o Velho Testamento era só para aquele tempo. Gente, não pode ser. Jesus só falou baseado no Velho Testamento. Os apóstolos, tudo que eles falavam era baseado no Velho Testamento e na convivência deles com Jesus. Então não tem como, o Velho Testamento não está valendo mais. Continua valendo. Então é a Bíblia como um todo. Por que Deus deu uma Bíblia completa se a gente só vai usar uma parte dela? Não tem sentido isso. Não tem sentido nenhum. Vamos ver qual é a segunda coluna que nós temos aqui. Está no livro de Atos, volta mais um pouquinho. Atos 16, versículos 30 e 31. Atos 16, versículos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Quem disse isso? Paulo disse para quem? Para o carcereiro, né? Paulo e Silas estavam presos e quando Deus operou aquele milagre de terremoto, abrir as portas da cadeia, soltar as algemas, as correntes de todo mundo, né? Quando o carcereiro viu aquilo, ele ia se matar. Ele falou: nossa, eu vou ser morto mesmo, então já me mato de uma vez. Aí Paulo falou: não faça isso, não faça tal coisa, nós estamos aqui, estamos todos aqui, ninguém saiu, está todo mundo aqui. E ele ficou impressionado com aquilo, ele cuidou de Paulo, cuidou de Silas, né? E depois ele perguntou: e agora, o que eu faço para ser salvo, né? E Paulo deu a dica aqui para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então essa é a segunda, crer no Senhor Jesus. Segunda coluna, segunda doutrina, Atos 4:12. Volta mais um pouquinho, estamos em Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não tem outro nome. Qual é o nome? Crer no Senhor Jesus. Jesus é o único nome que pode nos salvar. Ah, mas não tem... A Virgem Maria não intercede? Não, a Virgem Maria não intercede. A Virgem Maria está descansando na sepultura. O único nome que pode salvar-nos é Jesus. Por isso que Paulo falou: crê no Senhor Jesus e serás salvo. O que mais? 1 Timóteo 2,5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só tem um mediador, não tem outro. Então, mas eu não posso pedir para João, não posso pedir para Pedro, para Paulo. Não, estão todos mortos, estão nas sepulturas. Não tem como você pedir para eles serem mediadores. Só existe um mediador, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, homem, que esteve aqui na Terra, viveu, passou pelas dificuldades que nós temos, passou por dificuldades muito maiores que nós temos no dia a dia e foi vitorioso, e nós também podemos ser vitoriosos. Vamos ver a terceira coluna, está em João 14. Volta mais um tiquinho. Estamos em Atos, vamos ver João 14. Versículos 1 a 3. Vamos ver qual é a terceira coluna. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e ele foi, né? E vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, a terceira coluna, Cristo vai voltar para buscar cada um de nós. Ele foi preparar as nossas moradas. Então, ele vai voltar para nos receber, para nos levar para morarmos com ele nas moradas que ele foi preparar. Vamos para a quarta coluna, João 14:15. Nós estamos em João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa é a quarta coluna. Guardar os mandamentos de Deus. Olha o outro texto aqui, Apocalipse 12:17. Apocalipse 12, versículo 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, os que guardam os mandamentos. O dragão ficou irado contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos ver um outro texto?
Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a perseverança dos santos são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. 1 de João 2, 3, 4. Um pouquinho antes do Apocalipse, colado aqui, quase que colado com o Apocalipse. 1 de João 2, versículos 3 e 4. Na minha Bíblia diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Quer dizer, se nós guardamos os seus mandamentos, então nós o conhecemos realmente, né? Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Os mandamentos, já estudamos sobre isso. O pessoal vem falar, os mandamentos foram abolidos. Cristo, quando morreu, ele pregou na cruz os mandamentos. Gente, não fala isso, não tem cabimento. Só o quarto mandamento foi abolido, os outros todos continuam valendo. Não posso matar, não posso adulterar, não posso roubar, não posso dar falso testemunho. Como é que fica? Não posso ter imagem de escultura na minha casa? Tem algo errado, né? Vai analisando com calma. Nós estamos atrás da igreja verdadeira, não das igrejas que tem perto. Perto da minha casa, eu conheço todo mundo, eu gosto lá. Você tem que ir atrás da igreja verdadeira. Qual é a quinta coluna? Apocalipse 12, nós estávamos nele agora mesmo. Aliás, lemos, né, esse texto. Nós lemos aqui, são aqueles que guardam o mandamento de Deus, que nós falamos que é uma das colunas, e tem o testemunho de Jesus. Ué, mas o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10 responde para a gente aqui. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus, que a gente quer saber, né? Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É aquele que tem o espírito de profecia. Pessoas inspiradas por Deus que orientam a igreja, que escreveram orientações para a igreja. Faz parte da Bíblia? Não, não faz parte da Bíblia, não, mas explica bem a Bíblia para a gente. Então, essa é a quinta coluna, ter o espírito de profecia na igreja. E a sexta coluna, qual que é? Isaías 58, 13. Vamos lá para Isaías, no Velho Testamento. Jeremias, Isaías vem antes. Isaías 58, 13. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Então nós não podemos profanar o sábado. Está lá no quarto mandamento. A gente viu agora que nós temos que guardar os mandamentos de Deus e, em especial, o quarto mandamento, que é o que a maior parte das igrejas não guarda. E aqui o texto é bem claro. Isaías está dizendo para nós, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Santo dia, qual dia? Sábado. Então, nós não podemos profanar o sábado do Senhor. Ezequiel, está um pouquinho para frente, Ezequiel, Jeremias, depois vem Isaías, Jeremias, né? Ezequiel está aqui logo à frente, capítulo 20, versículo 12 e o 20. Também te dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, ele deu os sábados para servirem de sinal. Olha o versículo 20. Vou ver aqui. Aí volta. Versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Sinal. Exatamente. Nesse tempo final, nós estamos entrando aí na reta final da história, o sábado vai fazer diferença. O sábado vai identificar qual é a pessoa que é honesta, que segue realmente a Deus de todo o coração. Conhecereis a verdade vos libertará.
Às vezes você fala assim, mas tudo bem, ó, eu vou guardar o sábado, mas eu vou continuar na minha igreja. Não é isso que Deus está pedindo. Vamos ver mais o que mais ele tem a dizer para nós. Vamos ver qual é a 7ª coluna. Mateus 24:14. Volta para o Novo Testamento. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. 24:14. 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, a 7ª coluna é que esse evangelho vai ser pregado não na esquina de casa, também na esquina de casa, mas em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Às vezes você está numa igreja que tem só tem aquela igreja, eles não têm outras igrejas, né? Não tem outras, só tem a sede, não tem mais nada, não tem nenhumas filiais, né? Aí fala, mas as outras estão fazendo isso, mas aqui está dizendo que a igreja verdadeira, ela tem que pregar em todas as nações. Então é mais uma pista, pesquise quais igrejas estão, se não em todas, em praticamente todas as nações. Pesquisem, isso é muito importante para nós. Apocalipse 14:6, vamos ver o que é que diz aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6. 14:6. Vi um outro anjo voando pelo meio dos céus, isso significa urgência, né? Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Olha só, hein? Esse anjo voando não significa que um anjo vai pregar, significa urgência. O povo de Deus tem que correr atrás disso, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, língua, tribo e povo. Faltou tribo aqui no escrito, mas tribo, língua, tribo e povo. Nação, língua, tribo e povo. Todos estes têm que receber a verdade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se faz presente em quase todas as nações do mundo. Agora me falha o número aqui, mas me parece que falta cerca de 20 nações, que são aquelas mais complicadas ali, como é que chama? Quadrado, esqueci ali. Aquela região onde estão as igrejas islâmicas, aquela região ali é difícil, né? Os árabes, os muçulmanos, eles não permitem a entrada da palavra de Deus lá. Tem que ser só o Alcorão, o que eles acreditam lá, e você não tem. Então, a maior parte das nações já conhece a verdade. E em alguns lugares destas nações já estamos entrando também com a verdade. Pesquisem para vocês terem certeza. Agora vamos para a oitava condição, a oitava coluna ou doutrina. 1 Coríntios 3. Volta um pouquinho aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha o que diz aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele que está querendo dizer com isso aqui? Não sabeis que sois, você e eu, nós somos o santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. O nosso corpo é o santuário de Deus. É o local onde o Espírito Santo habita. Olha só, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ver o que ele diz aqui. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Eu não posso fazer o que eu quero com esse corpo aqui. Olha o que ele diz aqui. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Não sois de vós mesmos. Esse corpo não é meu, é emprestado. Deus emprestou para mim, eu tenho que cuidar dele. Eu não posso fumar, eu não posso beber, não devo fazer nada disso, não devo usar drogas, não devo comer carnes imundas. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que praticar exercício, eu tenho que dormir cedo, tenho que procurar respirar ar puro, tenho que tomar mais sol, beber muita água, ter mais confiança em Deus. Então, a oitava coluna é
aquela que prega a mensagem de saúde. Eu quero ver vocês descobrirem qual é a igreja que prega a mensagem de saúde. Qual que segue os ensinamentos de Deus e fala sobre o nosso corpo sendo um santuário. A maioria não fala, porque seus pastores bebem, fazem uso de bebida alcoólica, seus pastores comem carne de porco, comem lagosta, camarão. Isso tudo a gente já viu lá em Levíticos 11, isso não faz parte das orientações de Deus. Então eles não vão falar de saúde, porque eles não praticam saúde. Então tem que ser a igreja que prega e que vive. Eu não vou falar para vocês que todos os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia seguem à risca, mas aqueles que pesquisam mais a fundo a Bíblia, esses seguem. Normalmente são vegetarianos ou ovo-lacto-vegetarianos, não são carnívoros, não comem carne. Eu mesmo não como carne desde 1983, já tem tempo, hein? Tem muitos de vocês que nem eram vivos quando eu parei de comer carne. Não tem, o corpo não tem. Ah, mas você vai ficar sem proteínas, gente. A gente tem proteína nos próprios alimentos que você come, nas frutas, verduras, legumes, nas castanhas, na azeitona, nos feijões, feijão, lentilha, grão de bico. Você tem muitas fontes de proteína. Não precisa da carne. A carne não faz parte do meu cardápio há muitos anos, desde 83, são 47 anos, né? 47, não, 37 anos. 37 anos. Há 37 anos a carne não faz parte do meu corpo. E já há uns 3 anos que leite, queijo, ovos, fora do meu cardápio também, nada de origem animal. E dá para a gente sobreviver muito bem. Qual é a oitava coluna que sustenta a Igreja de Deus? Então, Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29. Nós já vimos sobre isso, né? Só comentando aqui, reforçando o que nós dissemos. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Essa é a comida que Deus deu. Para falar a verdade, se vocês pesquisarem bem, a gente tem que comer essas coisas cruas. Não é para cozinhar, não é para assar, não é para fritar, é para comer cru. Quanto mais coisas, quanto mais desse cardápio que Deus deu, frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas, quanto mais você comer cru, teu corpo vai te agradecer. Mais ele vai se restabelecendo. Muitas doenças que para a medicina não tem cura, se você seguir uma alimentação saudável, seguir os hábitos saudáveis, como a Igreja Adventista ensina, você pode alcançar tranquilamente a cura. Então esse aqui é o cardápio para a gente. Aí você pensa assim, puxa, mas vou comer mandioca crua, vou comer batata doce crua. Pode comer crua também, ralar elas, fazer umas misturas aí, mas também pode dar uma, como é que fala assim, só uma cozinhada, uma refogada de leve, né, para você poder comer. Mas o cardápio de Deus, Adão e Eva, não tinha panelinha lá, não tinha panela, não tinha micro-ondas, não tinha forno, não tinha nada disso, não. Eles comiam tudo que Deus deu para eles, eles comiam cru. Levíticos 11 a gente já conhece, fala sobre os animais limpos e os imundos, né? E aqui fica o apelo de Deus dos seus filhos sinceros que ainda estão em igrejas que não ensinam toda a verdade. Se você ainda está numa igreja que não ensina e não pratica a verdade, aqui eu dei só 8 colunas, né? A Igreja Adventista tem 6 doutrinas, né, que se subdividem em 28 itens. A saúde é um deles, a volta de Cristo é outro deles. Somente a palavra de Deus é outro deles. Então nós procuramos seguir todos os ensinamentos da Bíblia, mas olha o que diz lá em Mateus 7, 21, 23. Mateus 7, versículos 21 ao 23, não é e 23, mas é ao 23. Diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Uau!
Então, nem todo que diz Senhor, Senhor, não é toda a igreja que vai, não é nessas igrejas que você vai andar nos caminhos da salvação. Tudo bem, eles te deram os primeiros passos, agora você tem que procurar qual é a igreja verdadeira, qual que segue a palavra de Deus como tem que ser. Você não pode seguir um item ou outro item. Olha lá, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. João 10,16. João 10,16. Vamos ver o que João tem aqui para dizer para nós ainda com relação a esse assunto. João capítulo 10, versículo 16. Agora dando um recado para aqueles que ainda não estão no caminho certo, né? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Hoje nós vimos aí mais de 35 mil igrejas ou algo parecido que se dizem cristãos, mais de 35 mil. Mas Jesus está dizendo aqui, então ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. A gente tem que seguir somente a palavra de Deus. O que é que a palavra diz? Ah, mas eu faço a vontade de Deus, mas estou na igreja errada. Então você não está fazendo a vontade de Deus, ele está mandando você ir para a igreja certa. Apocalipse 18:4, aqui já é mais direto o que eu estou falando, a gente está falando aqui. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Olha o recado que é dado para cada um de nós aqui. Ouvi uma outra voz dos céus dizendo: retirai-vos dela, sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Sai dela, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Já vamos ter muita dificuldade no tempo do fim. Nós vamos estudar ainda sobre isso. Mas se você estiver do lado errado, vai ficar pior. Vai ser muito pior. Deu para entender quais são as colunas da igreja verdadeira, da igreja que procura ensinar, praticar a palavra de Deus mesmo, não fica com rodeios, não fica colocando doutrinas de homens, ensinamentos de homens, mas só o que diz a palavra de Deus? Vamos orar e pedir a direção de Deus nesse sentido? Senhor, nosso Deus e Pai, estudamos agora um pouco mais sobre qual é a igreja verdadeira e vimos as 8 colunas principais que nos mostram que igreja que pratica a Tua palavra, que igreja que faz a Tua vontade. Te pedimos, Senhor, que nos ajudes a descobrir esta igreja, a pesquisarmos mais e tomarmos uma decisão ao Teu lado. Não adianta nós ficarmos em uma igreja que será destruída quando tu voltares. Nós queremos estar na igreja verdadeira. E quando falo em destruição, não estou falando de prédio. Estou falando de igreja como um todo. Não só o prédio físico, mas porque eu sei que chegará o tempo que nós vamos ter que sair para as montanhas. Não vamos ficar ligados a nenhuma igreja, mas vamos estar ligados a Ti, Senhor. Então nós precisamos aprender agora qual o caminho verdadeiro, para que quando chegar esse momento, de nós nos separarmos aqui na terra, de fugirmos para os montes, para nos abrigarmos das pragas e das perseguições que virão, então nós estarmos ao teu lado, de mãos dadas contigo. Ilumina a nossa mente, dá-nos sabedoria, te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, qual será o assunto no nosso próximo estudo? Por que eu tenho que ser batizado? Ah, mas eu já fui batizado. Foi batizado por imersão ou só jogaram água na sua testa? Como é que foi o seu batismo? Nós vamos estudar sobre esse assunto no nosso próximo estudo. Então, vamos ficando por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo estudo.